Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, pela TV e Rádio Câmara Bauru. A gente começa trazendo para você agora os destaques das atividades parlamentares dessa semana. O Ministério Público do Estado ingressou com ação de execução contra o Estado, a Prefeitura e a FAMESP, motivado pela falta de leitos hospitalares em Bauru. A vereadora Thelma Gobi, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, ressalta que a oferta de internação e de exames complexos é de competência do Estado. Quer queiramos ou não, a saúde tem compartimentos. Nós temos a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Cabe à esfera municipal o atendimento básico em saúde e até o atendimento das UPAs. A questão de internação e de exames complexos é do Estado essa responsabilidade. Então eu entendo que o promotor tem toda a boa vontade, quer resolver o problema, mas a ação, no meu ver, deveria ser feita contra o Estado, que é responsável pelo fornecimento dos leitos hospitalares. E como já conversamos sobre isso, a resolução dos leitos passa para uma série de instalações, inclusive do Hospital das Clínicas e outros complementares. Olha, nós estamos aí começando a receber mais leitos no Hospital Manuel de Abreu, são leitos de retaguarda, de baixa complexidade. E nós sabemos que uma das grandes demandas nossas são os leitos de especialidades. Então, por isso que eu digo que o Hospital de Clínicas, que seria o hospital que vai atender a USP, é que nos atenderia da melhor forma. Por quê? Nos dá leitos de alta complexidade, nos dá UTI infantil e adulto e nós temos espaço para colocação de equipamentos para exames de difícil obtenção, como tomografia, ressonância. A questão da angiografia já está praticamente resolvida, mas cirurgia neurológica, então não adianta você trazer um monte de especialistas se você não tem onde eles vão atuar. Então, no meu ver, a questão da resolução dos leitos passa pelo Hospital de Clínicas. E no meu ver, com todo o respeito ao senhor promotor, a questão de leitos, é só você pegar a Constituição, o SUS, é de responsabilidade do Estado. Um laudo da Defesa Civil assinado por engenheiro da Asenag aponta risco no prédio da antiga estação ferroviária no centro da cidade. Quem solicitou a vistoria foi o presidente da Câmara de Bauru, vereador Segala. Eu fui alertado por um colega da Asenag de que haviam arcos na Gari em estado preocupante. E aí eu fiz uma solicitação ao prefeito para que ele determinasse a Defesa Civil que fizesse a análise das condições em que o prédio se encontrava. E o engenheiro civil que está trabalhando na Defesa Civil, junto com o Coronel Gago, assinaram o laudo que eu apresentei aqui na tribuna, um laudo de 38 páginas, ilustrado com inúmeras fotografias, mostrando situações extremamente preocupantes na condição da construção da Gari. O interessante é que o próprio laudo aponta que se trata de uma construção muito bem feita. E se não fosse isso, os problemas já seriam certamente muito maiores. É que é uma construção da década de 30 do século passado, mas com uma engenharia extremamente avançada para a época. Entretanto, 80 anos depois, ela não está mais resistindo ao tempo. Então já está apresentando corrosão em diversos lugares, desprendimento de placas de concreto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, a situação dos vidros. As placas de vidro são placas de 50 centímetros por 50 centímetros e 4 milímetros de espessura. Cada placa dessa pesa 2,5 kg aproximadamente e estão a 10 metros de altura. E a única coisa que está segurando essas placas, porque elas já se desprenderam das estruturas metálicas, é um pouco de massa de vidraceiro colocada há quase 80 anos atrás. Ou seja, a qualquer momento essas placas, e algumas já se desprenderam, há fotografias de vários cacos de vidro colocados lá em cima de lajes e de outros locais. Se elas caírem, as que estão voltadas para o público, o engenheiro alerta que teremos possibilidade de acidentes fatais. Daí a recomendação da Defesa Civil de que
uma providência urgente seja tomada, mas mesmo assim há necessidade de impedir atividades no local, o que acontece com alguma frequência. Nós sabemos que tem várias entidades que frequentam a Gari, realizam eventos lá e, segundo o laudo, essa situação é extremamente preocupante. O plenário da Câmara de Bauru rejeitou o pedido para a instauração de uma comissão processante pela cassação do prefeito Clodoaldo Gazeta em razão da destinação de recursos públicos para as escolas de samba. Foram apenas 2 votos favoráveis, um deles do vereador Edivaldo Minhano. Ele alegou que houve uma grande quantidade de falhas nesse repasse. Salta aos olhos a quantidade de irregularidades que estão nessa distribuição de valores. E, além disso, eu creio que nós, como representantes da população, nós não podemos nos omitir, né? Mais uma vez, a gente se omite, deixa de decidir. Mas existe uma ação pública. A ação não impede que nós, como vereadores, façamos a nossa parte. Eu acho que, independente se o prefeito tem justificativo ou não para os seus atos, eu creio que nós devemos fazer a nossa parte e nós devemos fiscalizar. Já a vereadora Chiara Ranieri defendeu que todo repasse de verba pública deveria passar pelo crivo da Câmara. Na verdade, tudo que foi apresentado no pedido de instauração de uma comissão processante está certinho, né? O prefeito desrespeitou o próprio jurídico da prefeitura, o prefeito desrespeitou uma lei que é o marco regulatório dos repasses para as organizações da sociedade civil e desrespeitou a lei orgânica do município de Bauru, que é a lei maior, que determina que os repasses devam ser aprovados aqui na Câmara Municipal. Se não for dessa forma, tem que ser feita licitação, né? E fez um repasse para uma entidade recentemente criada, né? Criada para essa finalidade, quando que ela teria que ter pelo menos 1 ano de atividade. Então, quando a gente fala de repasse de recursos públicos, nós estamos falando de entidades que estão sujeitas a um acompanhamento e uma fiscalização sistemática. Então, os repasses que são feitos aqui na casa para desenvolvimento social, para esporte, para educação, todos esses repasses, eles são analisados aqui na casa e já antecipadamente tendo sido avaliados pelos conselhos municipais. Então, não é uma decisão unilateral de executivo, há uma discussão com a sociedade civil organizada, com a Câmara Municipal que representa as pessoas que vivem aqui. E o vereador Coronel Meira, que votou contra, defendeu que o processo compete, neste momento, ao Judiciário. Ao meu ver, a partir do instante em que você tem uma ação na Justiça, né, que é um crime também de responsabilidade do prefeito, porque está previsto no artigo 1º desse mesmo Decreto-Lei 201. Se você já tem algo sendo apurado, né, pela própria Justiça, e que em qualquer momento o promotor de justiça pode oferecer denúncia pelo crime de responsabilidade contra o prefeito, eu entendo descabível e desaconselhável, nesse momento, você instaurar uma processante, porque vai ser uma processante sobre o mesmo fato. Então, eu entendo que, nesse caso, aquilo que está na Justiça precede aquilo que nós faríamos aqui na Câmara Municipal. Então, eu entendo o seguinte, que se porventura o promotor de justiça, que isso é uma convicção dele, ele não oferecer a denúncia diante de todas essas irregularidades, que eu duvido muito que ele assim o faça, aí sim nós podemos ajuizar e fazer o pedido da processante, aí nós podemos fazer a comissão e buscar apurar um crime de responsabilidade do prefeito, sujeito até mesmo à sua cassação. Mas nesse momento eu entendo absolutamente impertinente, porque o mesmo autor, ele buscou as 2 vias, o Judiciário e a Câmara. Como o Judiciário já existe uma tramitação em andamento, devemos aguardar a decisão do Judiciário para, se for o caso, depois adotarmos uma medida semelhante por aqui, buscando a cassação do prefeito e a instauração de uma processante. Já a vereadora Thelma Gobi apontou uma inversão na sequência de tramitação na Câmara. O que eu vejo é o seguinte, eu não tenho problema algum que se provenha ao esclarecimento, mas eu acho que nós temos nesta Casa de Leis algumas instâncias.
Primeiro nós ou passamos pela Comissão de Fiscalização e Controle, posteriormente por uma SEI, para depois fazermos a admissibilidade ou não de uma processante. Não estou discutindo o mérito do assunto, acho que o mérito tem que ser visto, mas acho que a maneira, o caminhar foi equivocado. Se depender de mim, existirão todos os esclarecimentos devidos e se houver necessidade de uma processante, não tem problema nenhum em assiná-la, mas acho que tem um rito a ser seguido. Foi adiada pelo plenário da Câmara a votação do projeto de lei que proíbe a realização de festas open bar na cidade. O vereador Coronel Meira, que é autor da iniciativa, explica a motivação. As festas open bar, ao meu ver, é uma apologia ao uso de drogas. Drogas que eu falo é o álcool, que é uma droga lícita, porque o jovem, quando ele faz a aquisição do seu convite, né, e sabendo que vai ter uma contrapartida ao fornecimento gratuito de bebidas, ele vai fazer compensar aquele valor investido. E esse valor investido, essa compensação, o jovem às vezes perde a noção daquilo que bebe e acaba se embriagando, e muitos aí pode até entrar em coma alcoólica, como já tivemos alguns casos, e de que vieram até a óbito alguns jovens. E também os efeitos o pós-festa open bar, que são bastante danosos. Eu tive um infortúnio e a infelicidade, nos meus 34 anos de policial militar, de atender acidentes de trânsito com jovens mortos, né, às vezes 2, 3, até 5 jovens mortos, e tudo relacionado ao uso do álcool, ou seja, o álcool e volante não combinam, como o próprio governo já diz. Então, o que eu entendo é que nesse momento, na condição de vereador, e eu posso fazer esse tipo de intervenção, é para que os organizadores do evento, eles tenham liberdade total para organizar os seus eventos voltado ao entretenimento, a contratação de artistas, de cantores e tudo mais, mas não com oferecimento gratuito de bebida. A bebida, pode acontecer, ela pode ser concedida, ou seja, comercializada no evento, mas mediante o pagamento. Quando você paga por cada dose de bebida, ou você paga por cada copo de cerveja, você se conscientiza e raciocina muito mais antes de gastar. Ao passo que quando você tem isso distribuído livremente, que é a open bar, o jovem acaba extrapolando e bebendo mais. O objetivo principal é preservar a vida dos jovens, né? E evitar o quê? Um suicídio econômico, porque na verdade muitas pessoas falam assim, mas você está interferindo na relação de consumidor, a lei e tal. Eu não entendo assim, eu entendo que entre a preservação da vida e a relação com o consumidor, prevalece a preservação da vida. E tem um detalhe, a morte de um jovem que falece de 19 a 30 anos de idade, o custo da morte desse jovem para o Estado é na ordem de R$500 milhão. Então ele tem um custo sim muito alto, porque esse cidadão que está formado, ou que está na iminência de ser formado, ele é um contribuinte, ele pode contribuir com o pagamento de impostos e tem todo um aparato necessário no dia do acidente dele. Então, se você somar todos esses valores, existe um custo. Mas acho que o objetivo maior aqui não é falar em custo, mas sim em preservar vidas de jovens e evitar o uso contínuo de álcool, que hoje nós temos, infelizmente, muitos jovens voltados para o alcoolismo em razão dessa iniciação ao consumo de droga, do álcool, em festas dessa natureza. E essa foi mais uma edição do programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e Rádio Câmara Bauru para a cobertura das atividades parlamentares. Você confere essa edição também em horários alternativos na nossa programação. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.